Boa noite, preciosos e amados irmãos, amigos. Eu quero nessa noite falar sobre um tema. Se você está enfrentando problemas, enfrentando dificuldades no seu casamento e vendo que ele já nem compensa, eu quero lhe dizer, o casamento ele é compensador. E quero dizer que você deva investir nele. Deva investir. Deva ir adiante. Deva insistir. Todos os lares enfrentam problemas, são fases. E uma fase ela vem e ela vai. Não é para toda a vida. E às vezes parece que as fases vão piorando, mas eu quero lhe dizer, você simplesmente invista no seu casamento. Eu creio que o casamento é compensador. Eu vejo que ele é compensador. Você tem a sua família, você tem o seu lar, você tem o seu descanso, você tem os seus filhos, você tem algo que você diz, é meu, é nosso. E você se sente como um rei, como uma rainha dentro do teu paláciozinho, na tua casa, rodeado dos teus filhos, teus amigos. E isto é a coisa mais compensadora. Pode-se ver que ninguém deu este passo. Você não deu este passo se você soubesse que um dia teria que se separar. Duvido, moça, que você daria esse passo. Duvido, rapaz. Todos casaram com sonho em seu coração, todos têm um propósito por ter dado esse passo, você deu com um propósito. E qual é o propósito? Eu acho que você não deve abrir mão dos teus princípios, dos teus propósitos. Estou recordando que certa vez uma senhora foi a uma psicóloga, uma socióloga, uma conselheira, e ela apresentou seus problemas, suas dificuldades, e ela pediu um conselho, o que eu deva fazer. Aquela doutora simplesmente diz, você quer que eu lhe diga, lhe aconselhe, como uma psicóloga ou como uma cristã, que eu sou uma cristã. Daí ela disse, eu quero que a senhora me diga, me responda, como uma cristã. Ela disse, olha, você deva lutar. Você não deva abrir mão. Você ore, chegue a Deus, clama a Deus, supere este momento. Mesmo que demore, mas supere. Você lute, você vai superar. E isto foi o que foi feito. Agora, quem luta, vence. Quem nada, um dia tem que chegar à margem. Eu penso que o casamento é compensador. Talvez eu esteja falando para alguém que acha que já abriu mão de tudo e acha que já não há jeito mais. Mas eu quero dizer, irmã, há jeito. Entende?
Há jeito. Se você tivesse uma firma, você simplesmente ia lutar. É claro que há problemas, é claro até fazer freguesia, é claro que até superar as dificuldades é imensa. Hoje você vê essas grandes firmas, boas, bem conceituadas, bem assentadas no mundo dos negócios, mas aquilo custou uma grande batalha até que ela se consolidasse. E assim também o casamento, para ele tem que se consolidar. De início é o que chamamos a lua de mel, tudo é maravilhoso, tudo é bom, entende? Mas dali um pouco vem os problemas, vem as dificuldades, aparecem as diferenças. E você sabia que isso você teria que enfrentar, então não é uma novidade. Então você deve encontrar uma brecha, maneira de enfrentar os seus problemas, não fugir dos problemas, mas ir à frente. Entende? Haja de uma maneira correta, a ponto que você possa ter Deus ao seu lado. Por isso eu digo, achegue-se a Deus. Ponha Deus entre você e Ele. Ponha Deus na sua vida em primeiro lugar. E então você terá forças, você terá ânimo. Você vai suplicar e Deus vai lhe dar uma diretriz, uma estratégia, a maneira. Porque não é a nossa maneira pessoal, própria, como muitos pensam, é a maneira que Deus tem que fazer. Por isso a Escritura nos diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É o que você deve fazer. É chegar a Deus e entregar isto. Diga para Deus: Senhor, eu não casei para estar em brigas. Eu não casei para enfrentar esta situação. Eu sabia que teríamos problema, mas não assim. E isto me tem trazido desânimo, pavor, medo, insegurança. Mas, ó Deus, me ajude. Esteja comigo. Me dê graça para me fazer o que é certo para fazer, da maneira bíblica, da maneira que o Senhor quer que eu faça. Por isso, eu quero te dizer, você não deve desanimar, porque você tem a um Deus, foi Deus que programou o casamento. Foi Ele que buscou a companheira para Adão. Entende? O casamento é um dos propósitos de Deus. É do agrado de Deus ver uma família bela, uma família unida, os filhos ver em paz. Deus deseja que cada um seja feliz. Ou pensa que Deus deseja o mal? Não. Seja quem quer que seja, cristão ou não cristão, pagão, o que for, Deus deseja que sejam felizes. E é Ele mesmo que instituiu isso aí. Agora, com uma finalidade, então, você busque em Deus
qual é esta finalidade? Por isso eu digo, não desanime, mas lute. Lute. Lute com as armas corretas. Lute com as armas que Deus tem para que você lute. Lute em oração. Busque a Deus. Busque na Bíblia o conforto. Busque conselhos com quem tem juízo, com quem tem experiências, com quem pode te ajudar a... Peça a Deus e Ele irá te dar. Hoje, um psicólogo ou psicóloga, se você vai ali e apresenta os seus problemas, isso, aquilo, ou um sociólogo aí, um conselheiro, né? Ele vai dizer, minha filha, você tem que ir adiante, deixa dele, deixa dela, você tem que ir para frente. As amiguinhas, entende? Quem já deu esse passo, é claro que quer que você dê também. Simplesmente, mas não é. Você não deve seguir isto. A Escritura diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas procure pessoas que te dão conselho e lhe fortaleça espiritualmente. E você se arme com a oração e se fortaleça. E busque em Deus uma maneira de atuar, de agir. E eu já digo uma coisa, essa coisa de bater de frente não dá resultado. Não dá resultado. Todo mundo tem uma maneira de se aproximar. Estou lembrando de Alexandre o Grande, o que conquistou o mundo antigo, aquele grego. Seu pai Filipe era o rei. E então Filipe estava vendo os seus cavaleiros tentando amansar um cavalo. E o cavalo, não houve cavaleiro para parar em cima dele, não houve. O cavalo se assustava até da sombra. E Filipe era o garoto, tinha 12 anos, o filho do rei. E ele simplesmente pediu permissão ao pai. Quando o pai olhou e disse, que lindo cavalo. Pena que ele é indomável. Não houve nem ninguém que pudesse domar aquele animal. E quando Filipe ouviu isto, ele disse, pai, me permita, eu vou dominar. Me permita eu montar. O pai disse, vai meu filho, então vamos ver. Filipe observou que o cavalo tinha medo até da sombra. O cavalo estava nervoso. E devagar, então, ele foi chegando, foi conversando. Ele não foi brigando, chutando. Foi conversando, acalmando. E o cavalo estava apavorado. Mas ele conversando, tranquilizou. Colocou o cavalo em uma certa posição que ele não via a sua própria sombra. E foi se aproximando, por isso que o diálogo abre caminho. Quando viu, ele estava passando a mão no cavalo, e quando menos espera, ele pulou em cima do cavalo, e o cavalo tranquilamente o levou para onde ele queria ir. Então, tudo tem uma maneira de se aproximar.
Você deve buscar a maneira certa para se aproximar. Por exemplo, aquela mulher que sofria fluxo de sangue, ela diz: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, serei curada. Não é se aproximar, mas como você se aproxima. E ela entrou naquela confusão de gente, chegou e tocou em Jesus, e Jesus sentiu o poder dele que saiu e curou a mulher. E ele diz: quem me tocou? Pedro disse: ora, mestre, quem me tocou? Se cada um está te tocando, lhe agarrando, cada um, e agora o senhor quer saber de um que te tocou? Daí ele disse: eu senti que de mim saiu virtude. Então você tem que tocar em Deus de uma maneira diferente para alcançar esta graça, para saber administrar as dificuldades, os problemas de casa, do lar, dos filhos, seja de onde for. É preciso saber uma maneira de se aproximar. Não existe problema sem solução, minha irmã. Ah, mas este não tem solução. Já tentei toda maneira. Não. Então você tentou da sua maneira, agora tente da maneira de Deus, entregando as coisas na mão de Deus e fazendo as coisas como uma cristã. Ponha Deus na frente de tudo isto e você vai ver que o resultado será diferente. Uma vez eu ouvi um certo pastor dizendo que ele foi na casa de um outro colega e esse colega, e chegou ali, a mulher daquele colega estava tão braba, dizia tantos nomes e xingou e, a verdade, pôs eles para fora. A mulher estava uma louca. E a ponto que aquele colega, apesar dele ser um homem calmo, equilibrado, ele disse: olha, você deveria deixar dessa mulher. Você deveria deixar. Daí o colega disse: não. O que eu preciso é chegar mais a Deus e deixar Deus cuidar das coisas. E o que eu preciso é buscar a Deus em oração, jejuar, me consagrar. E dali uns tempos, esse mesmo pastor convidou de novo aquele colega: vamos lá em casa, eu quero que você vá lá, vai me visitar. Oh, de jeito nenhum, quase apanhei da tua mulher aquela vez. Não, mas vai, as coisas já não é aqui daquele jeito, mas de jeito nenhum eu vou. Mas até que ele convenceu o colega e o colega voltou lá. E para sua surpresa, ele viu aquela irmã tão diferente, tão mudada, e ela simplesmente até pôs água na bacia e lavou os pés dele. Também o irmão Branham conta de um certo jovem, recém-casado. Ele disse: olha, irmão Branham, não tem jeito, eu tenho que me separar da minha esposa. Eu tenho que me afastar. Não há como. Se eu vou na igreja orar, quando eu chego em casa, ela diz: garanto que estava gritando até ficar rouco. Garanto que é isso. Então a mulher recebia ele de uma maneira bruta. Daí o irmão Branham disse para ele: não, faça assim. Faça ela sentir que você a ama. A única maneira de você vencer essas dificuldades é com amor. E ore por ela. E aquela mulher era uma luterana, era uma mulher dura, difícil, mas ele simplesmente começou a fazer as coisas de uma maneira diferente daquilo que ele fazia.
Não demorou muito, ele voltou ao irmão Branham e disse: ó, irmão Branham, minha esposa é tão diferente, ela é tão diferente daquilo que eu pensava, é uma mulher tão boa, eu estou tão feliz. Então você vai conquistar as coisas, mas de uma maneira correta. Certa vez o profeta, ele entrou em um pasto, chama aqui do sul de potreiro, e quando ele viu ali estava um touro que já havia matado uma pessoa. E ele não tinha como se escapar, não tinha uma árvore para subir, não tinha a cerca era longe, não tinha nenhuma arma, e ele pensou, é o meu fim. Mas quando aquele boi veio vindo, bateu as patas no chão, cavava o chão, balançava a cabeça, estava pronto para se arrojar contra ele, ele disse para naquela hora, Deus desceu sobre ele, o irmão Branham. E ele disse que o que ele pôde sentir não foi raiva do animal. Ele sentiu um grande amor pelo animal. E ele disse, ó, você me desculpe, eu perturbei a tua paz. É que eu vou indo a um tal lugar ali para orar por uns filhos de Deus. E você é uma criatura de Deus. E o touro começou a vir, e daí ele terminou e disse para o touro, olha, deite aqui, fique quieto. E assim o touro, meio confuso, simplesmente baixou. Por isso o irmão Branham disse dessa maneira, é com amor que eu conquisto os demônios, eu conquisto as enfermidades, é com amor. Porque se você não tiver um sentimento amoroso, sentir a dificuldade daquela pessoa por quem você vai orar, olha, a oração não vai fazer muito efeito. Você tem que se pôr no lugar daquela pessoa, você tem que amar. Então você tem que se pôr no lugar daquela pessoa. E Jesus diz, como vocês querem que os homens vos tratam, fazei de vós da mesma maneira. Mas eu quero lhe dizer, se você está enfrentando dificuldades no seu relacionamento, lembre-se, é uma fase, ponha na mão de Deus, entrega isso na mão de Deus, vai orar, vá batalhar, diga para Deus que você não casou para esta finalidade, para estar nessa situação, procure ser mais humilde e falar menos e deixar Deus cuidar das coisas, dê chance para Deus entrar em cena. E peça para Deus lhe ajudar a fazer o que é correto, que Ele te dê forças, que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê da sua graça. Então, procure agir pelos canais bíblicos, como uma cristã, como uma verdadeira dona de casa, como uma mãe. Não deixe o teu lar se ir, a tua família, teus filhos, perder o pai, ou perder a mãe. Entende? Não deixa a coisa acontecer assim. O que veio o diabo fazer? O ministério do diabo é um. Ele veio roubar, matar e destruir. Isso é o que ele sabe fazer. Mas Deus, ele veio para quê? Para que te dê vida e, como diz as Escrituras, e vida com abundância. Vida com abundância. Uma vida que satisfaz. Um lar que satisfaz. Então, eu quero lhe dizer, não desista, invista no seu casamento. Aprenda a dialogar, orem juntos. Tem casal que nunca oraram juntos, não lê a Bíblia juntos, nem dialogam.
Entende? Mas um diálogo construtivo, não um ataque. Isso não é diálogo, é briga. Não fique buscando defeito um no outro. Busque aquilo que a virtude, porque por mais que uma pessoa ela seja cheia de defeitos, ela tem coisas boas. E por mais que uma pessoa tenha coisas boas, ela também tem defeitos. Por isso depende como você olha. Então procure ver as virtudes e exalte essas virtudes. Então procure levar, minha irmã, moça, jovem, esposa, leve o teu casamento para o lado espiritual. Talvez esteja muito natural, muito carnal, muito social, muito humano. O que disse Jesus? Sem mim nada podeis fazer. Então busque a dependência de Deus. Então, mas invista no seu casamento. Quer dizer, não desista, batalhe, lute, faça coisa da maneira certa. E Deus, Ele te ajudará, porque Ele é o principal interessado na felicidade humana. Ele está interessado nisto. Quando você olha para um velho casal, vamos dizer, eu admiro, para mim é um dos quadros mais bonitos. Ali vai ele, fraquinho, um tanto trôpego, e ela agarrada ali no seu braço, e lá vai os dois, um se escorando no outro, cabecinhas brancas, faces sulcadas pelo tempo. Eu olho e pergunto, quantas vezes eles tiveram oportunidade, como você, para se separar, para virar as costas, para dizer até logo, eu vou embora desta casa, não suporto mais? Vocês acham que ele ou ela conseguiram superar as coisas, vamos dizer, ou que eles não tiveram nada para superar, por isso que chegaram a isto? Gente, não há nenhum casamento que não tenha que superar suas dificuldades. Não há. Todos têm e terão. Mas à medida que os problemas, dificuldades vêm vindo, você vai amadurecendo, você vai pegando experiências. Por isso é que a própria Escritura diz que as mais velhas ensinam as mais novas a serem boas donas de casa. A pessoa tem experiência, sabe? A mamãe, que já passou tanto com o papai, ela sabe como lhe ajudar. Mas ali você tem que propor envelhecer junto com esta pessoa, com o seu amado, a quem você escolheu, irmã. Não desista, siga adiante, invista, ponha Deus, busque as forças em Deus, busque a graça de Deus para saber o que fazer. E você deve saber que não é a pessoa mesmo em si que é ruim. Não, ruim é aquele demônio que está administrando essa pessoa, está por detrás dela. E eu sei que às vezes aqui há muitas mulheres que enfrentam o diabo através do seu marido. Não é ele, é o diabo nele. Então você tem que expulsar esse diabo. Olha em sua oração quietinha lá, sem ele ver, sem ele saber. Comece a chegue a Deus e você vai ver que a coisa começa a se mexer diferente. Às vezes até piora um pouco, mas isso é para sarar. Eu creio que Deus responde às orações e Deus muda o curso das coisas.
Então deixe que Deus trace a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o que nos diz a Bíblia. Salmo 37, verso 5, né? Se não me engano. Mas não desista, irmão. Não desista, meu irmão. Ela foi a pessoa que você escolheu. Ele foi a pessoa que você escolheu. E como eu disse, você nunca daria esse passo se soubesse que amanhã ou depois a coisa não ia dar certo. Então não deixe o teu sonho evaporar. E você vê aquele casal velhinhos que vão indo, eles conquistaram a vitória. E eles são tão humanos quanto você, tão falhos, mas encontraram um meio. E um cristão tem a melhor forma para vencer, porque tem Deus ao seu lado. Então haja como uma filha de Deus, não como uma ímpia. Não siga esses conselhos, essas orientações modernas de hoje, porque quem precisa do teu casamento é você. Quem precisa do seu lar é você. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. Então não olhe como tudo está acabado, está acabando, não há mais como. Não faça isto. Que Deus os abençoe e vos dê esta vitória. Vá buscar a face de Deus, vá buscar a maneira certa, nunca haja com nervosismo, com agitação, com essa mente fervendo de pensamentos, de coisas negativas. Não olhe dessa maneira. Que Deus vos abençoe e até a próxima terça-feira nós estaremos aqui para tratar novamente sobre assuntos de família. Amém.